Graça e paz da parte de Deus o Pai que nos criou, de Deus o Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, nos salvou, Deus Espírito Santo, que nos dá fé, que nos ilumina, que nos consola, que nos santifica e que nos edifica nesta fé toda vez que a ouvimos e aprendemos um pouco mais. O tema para a nossa mensagem, baseada em Mateus 16, 13 a 20, é: Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e nós somos feitos sua família. Que Deus abençoe o meditar dessas palavras em nossos corações. Pode sentar. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e nós somos feitos sua família. Como? Pela confissão de fé nele. Para quê? Para vivermos como um só organismo, um só corpo nele. De que maneira? Sendo fiéis só a ele e usando com alegria os dons que ele nos concede. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e nós somos feitos sua família. Como? Jesus, no texto de hoje, diante dos discípulos, diante dos líderes da igreja oficial da época, diante dos curiosos, mas ali no grupo mais íntimo dos discípulos, ele resolve fazer não apenas uma pergunta, mas a grande pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? As respostas identificam Jesus com resquícios de um passado. João Batista, Elias, Jeremias, um profeta. Jesus não pode de maneira nenhuma ser comparada com pessoas, com figuras distorcidas pelo pecado. Os profetas cumpriram sua missão, mas eram pecadores. Temos grandes e grandes líderes revolucionários, grandes homens na história, mas todos pecadores. Jesus é diferente. Jesus não tem pecado. E não tem pecado porque ele é o verdadeiro Deus eterno. E isso fica bem claro na resposta à segunda pergunta que Jesus faz, agora diretamente olhando só para os 12. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Os que estão longe, os que me conhecem por causa dos milagres, por causa dos ensinamentos que pegam aqui ou ali, me conhecem de uma maneira, mas vocês, que estão sempre comigo, que vivem comigo, você, quem é Cristo para você? Esta é a grande pergunta da qual nenhum ser humano de nenhuma época, de nenhum lugar pode escapar. E qual é a resposta? A resposta que ouvimos dos discípulos. Pedro dá em nome dos 12 e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a única resposta correta para Jesus. Esta é a declaração da igreja de Jesus. Esta é a declaração de fé de quem é filho de Deus, de quem pertence à família de Deus. E é por isso que Jesus responde dizendo: Pedro, essa resposta não vem de ti. Isso não é carne e sangue que está falando. Esta resposta vem do meu Pai. Queridos irmãos e irmãs, é o Espírito Santo quem nos dá fé. Portanto, é o Espírito Santo, o verdadeiro Deus, quem nos dá a capacidade de confessarmos como Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Só quem tem Deus em seu coração tem essa confissão. Faz parte da sua família. Está edificado sobre a pedra angular que é o próprio Cristo. Fundamento para toda uma vida. O firme fundamento, a pedra angular que os construtores, os líderes religiosos da época haviam rejeitado,
conforme diz Jesus, porque não o aceitavam como Messias. E veja que em momento algum Jesus disse que edificaria sua igreja sobre a pessoa de Pedro, como querem alguns. Ele não disse sobre ti edificaria a minha igreja. Ele disse sobre esta pedra. Essa firmeza de fé, essa confissão de que só Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa fé inabalável, inquebrável, firme, constante. Esta fé que é uma rocha, que é uma pedra. Você tem essa fé? Ou a tua fé ainda é vacilante? Você tem fé em Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador? Ou ainda às vezes te agarras em algumas obras, em fazer por merecer? Não posso isso, não posso aquilo, não posso comer isso, nem beber isso. Tem fé em Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador? Ou ainda te agarras muitas vezes a amuletos, como um lenço ungido, como uma rosa ungida, como uma água que tens que beber na hora da oração, senão a oração pode não ser atendida? Quantas pessoas se perdem com os amuletos que são colocados através de Cristo? Confia só em Jesus? Ou ainda te agarras em algum santo, em algum orixá? Tens que ler o horóscopo antes de sair de casa? Hoje, novamente precisamos apontar para o único e firme fundamento da nossa fé, como precisou fazer na sua época o Dr. Martinho Lutero. Em seu tempo, o mundo religioso estava contaminado por superstições, pela força da tradição, pelo primado do Papa, pela ingerência do imperador, onde se confundia Estado civil com Estado religioso, assim como muitos querem fazer hoje. É só olhar em quantos candidatos nós temos, que está escrito pastor, padre, candidato a isso ou aquilo. Qual é a primeira função? E também do outro lado, a ingerência do Estado, quando faz leis que são veementemente contra a lei de Deus, o aborto, a homofobia, a lei que proíbe que nos documentos esteja escrito pai e mãe. Não mudou muito daquela época para cá. Naquela época também se dizia que o perdão dos pecados você podia comprar através de cartas de indulgências. Havia veneração às relíquias, assim como ainda continua havendo viagens para certos centros religiosos, místicos. Queridos irmãos e irmãs, Lutero teve de se posicionar com firmeza sobre a pedra angular Jesus e dizer: só Cristo é o Salvador. É só pela fé nele que nós somos salvos. E isso é de graça. O perdão dos pecados não se compra. E isso está na Bíblia, na Escritura Sagrada, que é a revelação de Deus. A palavra que não falha. Na época de Lutero já começaram a surgir alguns gurus ungidos espirituais, que ele chamava de entusiastas, que diziam receber revelações direto de Deus, assim como hoje tantos fazem, e que falam coisas que não estão na Bíblia. E Lutero dizia claramente: essa revelação não vem de Deus. Precisamos sim nos posicionar novamente. Ali, na Escritura Sagrada, está a revelação de Deus. Hoje, novamente, surgem por todos os lados falsos cristos, falsas igrejas, cujo fundamento é o interesse financeiro, econômico, é o poder, é o status. São os ungidos espirituais que prometem e oferecem em nome de Deus mega igrejas, mega templos, cura, riqueza, tudo aquilo que o cliente ou o freguês precisa. Porque transformam a casa de Deus em uma grande casa de negócios.
onde o que importa é ser bem atendido e sentir-se bem. Cristo, o crucificado, Filho do Deus vivo, com a sua oferta de perdão de pecados, não tem mais espaço em muitas igrejas de nossa época. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, esse mesmo Jesus, Filho do Deus vivo, ele diz que esses espaços se transformaram em sinagoga de Satanás. O que é uma sinagoga? O que é uma sinagoga? Um lugar de ensinamento da palavra de Deus. Ele diz que muitas igrejas se transformaram em sinagoga de Satanás, onde não se ensina mais o que Deus quer: conversão, arrependimento, perdão, vida eterna nos céus, mas aonde se ensina só aquilo que o diabo quer, aquilo que nos prende ao terreno, ao prazer, ao sucesso, aquilo que satisfaz o imediatismo agora. Ou como diz o apóstolo Paulo, são doutrinas que são vãs, doutrinas que causam apenas coceira nos ouvidos, e vocês precisam ter cuidado, diz Paulo. Coceira no ouvido é bom, né? Você coça, é tão agradável. Continua coçando e você vai ficar surdo. Cuidado. O mundo vai na contramão. O mundo religioso vai na contramão daquelas pessoas da Escritura Sagrada que realmente permaneceram firmes sobre o fundamento que é Cristo. Hoje se vai na igreja para buscar status, poder, riqueza. E eu fiquei pensando, quando estava elaborando essa mensagem, numa situação bem específica que às vezes a gente não pensa. Lá do alto da cruz, pense na cruz. O que a gente pensa na cruz? A morte, o sofrimento de Jesus, as 7 palavras. Mas depois da morte, lembra depois da morte? Lá no episódio da cruz ainda, quando Jesus é tirado da cruz, não foram os discípulos, aqueles que disseram: nunca te abandonaremos, ainda que seja preciso morrer. Não foram os discípulos que estavam lá. As mulheres olhavam de longe. O corpo de Jesus lá estirado, seminu, porque já tinham repartido suas vestes, cheio de sangue, guardado pelo soldado. Esse corpo foi acolhido por quem? Exatamente por 2 homens que ninguém imaginaria que estivessem ali: José de Arimateia e Nicodemos. Interessante que esse fato é tão importante para a igreja e para a Bíblia, e um fato que passa despercebido muitas vezes por nós, que os 4 evangelistas narram o episódio. José de Arimateia, ele é um alto membro do Sinédrio, um homem rico, e diz o texto que ele era discípulo de Jesus, mas que por causa da perseguição dos seus pares, dos outros membros do Sinédrio, ele mantinha isso em sigilo. Nicodemos era um dos maiorais dos fariseus. Jesus o chama de mestre da lei. Quando vai escondido conversar com Jesus naquela noite, Jesus diz: precisa nascer de novo, Nicodemos. São esses 2 líderes dos inimigos, daqueles que perseguiram, caçaram Jesus o tempo todo, que levaram Jesus à morte, mas que foram transformados pela fé, que saíram do fundo da caverna, vamos colocar assim. Existem vários tipos de caverna, onde as pessoas às vezes se encontram num grande abismo: a caverna das drogas, dos vícios, da solidão, da depressão, da mentira, da falsidade, do adultério, do medo, da angústia,
Mas eles saíram de uma caverna mais profunda, da caverna do fanatismo. E eles foram encontrados por Jesus. E agora eles não estão mais preocupados com o que a seita dos fariseus vai fazer para caçá-los também, eles sabem disso. Mas eles dois tomam coragem, vão lá diante do governador, Pôncio Pilatos, e pedem o corpo de Jesus. E é eles que chegam aos pés daquela cruz, diante do soldado com a carta assinada pelo governador, dizendo: deem esse homem para nós vamos acolher. E eu fico pensando, como é que foi isso? Jesus está ali, seminu, cheio de sangue, morto. Diz o texto que eles pegam os lençóis limpos de linho, envolvem o corpo de Jesus, e eu fico pensando eles limpando o sangue de Jesus, aquele sangue que começou a brotar lá no jardim do Getsemane, quando Jesus orava, aquele sangue que jorrou no momento das chicotadas, da coroa de espinhos pregada na cabeça, e que se esvaiu depois que os pregos e a lança terminaram de perfurá-lo. Esse sangue agora é limpado com algumas lágrimas de José de Arimateia e de Nicodemos que caem sobre Jesus, lágrimas de saudade, lágrimas de remorso, mas acima de tudo, lágrimas de amor e de fé, porque ali está o fundamento. Eles não têm mais medo de perder a sua pele, porque agora acharam o firme fundamento para a sua alma. Algo mais importante, esse é Jesus. Não estão mais preocupados com sua riqueza e com sua posição social, aquilo que tantos hoje procuram na igreja, nas igrejas por aí. Jesus é o firme fundamento da nossa fé. Para quê? Jesus nos chama para vivermos com Ele como uma só família, valorizando o perdão, a paz, a esperança e o amor. Assim vive alguém que de fato tem Jesus como seu Deus vivo. Essa é a sua oferta para quem quer fazer parte da sua igreja, da sua família, uma nova vida. Assim como aconteceu na vida de Nicodemos, de José de Arimateia e de tantos outros. Perdão, consolo, proteção com a presença de Deus e certeza da vida eterna nos novos céus e na nova terra. Essa é a vivência de alguém que faz parte da família de Deus. Para quem crê dessa maneira, recomenda Paulo no texto de hoje, da epístola de hoje, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo diz: vocês que conheceram Cristo, que aprenderam a pensar, usar a mente de vocês como Deus quer que vocês usem, não se deixem levar pelas modas deste século, deste mundo. As modas lá fora que atacam a igreja, que fazem leis contra Deus, e as modas dentro das igrejas que buscam riqueza, prosperidade, sucesso, milagres e que esquecem do principal, da conversão, do perdão. Queridos irmãos e irmãs, somos um organismo, um corpo do qual Cristo é o cabeça. É a cabeça quem dirige o corpo. É a cabeça quem diz o que os membros precisam fazer.
Por isso vamos ouvir sempre o que Cristo tem a dizer. Dele nós recebemos uma nova perspectiva de vida. O que é velho ficou para trás. E isso significa renúncia. Paulo sabia muito bem o que era renúncia. Ele que foi fariseu, ele que foi um homem de família bem-sucedida, um homem muito importante, depois que conheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, fundamento da sua fé, ele renuncia seu passado e diz: as coisas que para trás ficam, deixa para lá. Para mim o que importa é viver Cristo. E eu sei que quando eu morrer isso vai ser lucro, porque eu vou viver com Ele. Renúncia. Deixar para trás o passado. Assim como acontece quando um homem, uma mulher resolvem se casar. Algumas coisas precisam mudar. É preciso haver renúncia. A jovem não vai mais poder ficar o tempo todo indo em cinema, em shopping com as colegas. O jovem não vai mais poder ficar jogando futebol, pescaria o tempo todo, joguinhos de videogame com os amigos. É uma renúncia. É uma nova vida que começa. E quando eu falo de renúncia, eu lembro muito do dilúvio. Vocês já pensaram naquela família de Noé? 8 pessoas. Noé, sua esposa, os 3 filhos, as 3 esposas, preparando, fazendo aquele barco durante aqueles anos todos. Os familiares, os irmãos, os amigos, os parentes, os tios, os sobrinhos, todo mundo zombando, rindo, gozando deles. E eles firmes na fé. E quando entram no barco, eles sabem que estão deixando para trás suas propriedades, suas casas, seu gado, seus bens todos. É uma renúncia. Apenas movido pela fé e a esperança de que Deus lhes daria algo melhor. E quando entram no barco, no navio, é Deus quem fecha a porta. Deixe Deus fechar a porta do teu passado. Deixa Ele com aquele peso morto. Comece uma nova vida. Livre-se dessas cargas pesadas do teu passado. De que maneira? Deus, através do seu maravilhoso perdão, Ele limpa. Ele apaga a culpa de todos os nossos pecados quando nós confiamos em Jesus e realmente o temos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Deus nos dá uma vida totalmente nova e nos capacita através da sua palavra, através dos sacramentos, a crescermos nessa fé diariamente, lendo a Bíblia em casa, ouvindo Deus falar conosco, através dos estudos bíblicos que nós temos semanalmente aqui na igreja, nos lares, através das devoções, através dos cultos onde nos congregamos numa só comunhão em torno da palavra, em torno do nosso Senhor e Salvador. E além disso, Ele nos dá 12 talentos para usarmos como membros do seu corpo, sua igreja, em gratidão, para que outros também possam ser perdoados e salvos, para que outros possam deixar o caminho para o inferno e fazerem parte da família de Deus. E quando isso faz parte da nossa vida de santificação, então nós respiramos aliviados, pois as grandes cargas do passado ficaram sobre os ombros de Jesus. As angústias mais profundas, medos, dúvidas, ódio, ciúme, raiva, ganância, fraquezas, tudo que nos perturbava, tudo que nos incomodava, foi entregue através da fé àquele que, com muito amor e misericórdia, rompe as barreiras do tempo e do espaço para se fazer presente na vida daqueles que creem em
todos os momentos. E aí, como disse Paulo, não existe profundidade e nem montanha alta, nem poder do mal que vai nos separar dele. E aí, como diz Davi, no Salmo 23, mesmo que a gente ande no vale profundo da sombra da morte, Ele estará conosco. Deus é agora, pela fé em Cristo Jesus, o nosso Pai, o nosso Salvador, e nada mais pode nos abalar. Nada pode nos derrotar. Ele é a nossa fortaleza. Como diz Lutero, nosso castelo forte. Ou como diz Pedro, Ele é a pedra angular. Ele é a rocha. Essa é a confissão de fé que mantém a igreja em pé em meio às tempestades desta vida. Só Cristo, Filho do Deus vivo, é o nosso Salvador. Assim crê a igreja luterana e assim confessa a igreja luterana. Valorize sempre esta fé. Participe dessa igreja com alegria e gratidão, pois tudo isso é de graça. Use seus dons para testemunhar o firme fundamento da fé. Para todos aqueles que ainda não fazem parte desta família, para que eles também deixem de ir para o inferno e juntos, com Jesus como cabeça, possam permanecer firmes na fé, valorizando o maior de todos os tesouros, que é ser parte da família de Deus, rumando para o novo céu e a nova terra. Que essa sempre seja a nossa fé. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.